Vamos iniciar com a agulha número 4, tá? E vamos fazer 46 correntinhas, tá bom? Faço a minha primeira correntinha bem aqui, tá? E vou dar continuidade colocando mais 45 correntinhas. Você não precisa fazer muito apertado, mas também não deixa muito folgado, tá? Então, nós vamos fazer aqui 46 correntinhas. Essa serve como a primeira corrente, tá bom? Quarenta e seis correntes, tá? Tô aqui com as minhas 46 correntes. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Tá? Eu vou virar o meu trabalho, tá? Ó, aqui é a frente da minha corrente, certo? Ou eu vou virar o meu trabalho com o avesso da minha corrente pra frente, ó. Percebam que no avesso da nossa corrente se forma esses elinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Em todas elas, tá? Então, eu vou pular esta primeira bem aqui, tá? Essa primeira aqui, ó. Eu vou pular, ó, a agulha tá aqui, essa primeira eu pulo. Neste segundo elinho, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Tá? Ó. No elinho, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. No do lado, sempre neste elinho aqui, ó, tá? Ó, que se forma atrás da corrente. Faço mais um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a minha corrente, tá? E eu tenho que totalizar aqui 45 pontos baixos, tá? Então, é exatamente isso. Eu faço a quantidade de correntes par para que a minha primeira carreira de ponto baixo termine em ímpar. Ela tem que terminar em ímpar, tá? Então, se você quiser a sua peça maior, você tem que aumentar o número de correntes, contanto que seja número par. Porque aí, quando você voltar com a sua primeira carreira de ponto baixo, vai terminar em ímpar. Se você quiser menor, é só diminuir, mas também terminando em quantidade de correntes par, tá? E aí, é só isso, ó, tá? Essa nossa primeira carreira é só isso, ó. Bem aqui no verso da nossa corrente, neste elo aqui que se forma aqui em cima, ó, tá? Tá dando pra ver direitinho, ó, neste elo que se forma aqui em cima, eu introduzo a minha agulha e faço o meu ponto baixo, tá? Introduzo a minha agulha e faço o meu ponto baixo, tá? Eu vou dar sequência aqui, quando eu chegar aqui no último, eu retorno com vocês. Estou com 44 pontos baixos aqui, tá? Falta um, porque eu preciso terminar em par. Eu venho fazer esse último aqui com vocês, porque esse daqui, ó, é a nossa primeira correntinha, ó, tá vendo? Aonde tem aquele fio que sobra. Então, ó, aonde é que eu vou colocar a minha agulha aqui pra fazer esse último ponto, ó? Vira ele assim, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse aqui, ó. Aqui passa um elinho, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto baixo desta minha primeira carreira, tá? Eu fiz segurando aqui pra não abrir, tá? Mas se abrir, depois a gente vai segurar ele, tá bom? Isso sem problema, tá? Então, aqui, ó, eu estou com 45 correntes, tá? Aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu viro, não faço corrente, tá? Ó, terminei o meu ponto bem aqui.
viro o meu trabalho da direita para a esquerda, tá? Não pulo o ponto, deixando o fio para trás, tá, gente? Ó, deixando o fio que tá saindo do rolo para trás. Ele não pode estar para cá, tá? Ele tem que estar para trás, tá? Então, aqui, ó, eu não vou pular um ponto, né? Às vezes, de costume, quando a gente tá fazendo uma base quadrada, a gente termina o último ponto baixo aqui, faz uma corrente, vira, pula o primeiro e inicia no segundo. Neste caso, não, tá? Neste caso aqui, eu vou pular, eu não vou pular, não vou fazer corrente, vou virar o meu trabalho da direita para a esquerda e logo aqui, ó, neste primeiro espaço, eu faço um ponto baixo. Certo? Ó, vai ficar aqui duas voltinhas, ó, tá? No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E vou dar sequência aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. E eu vou totalizar 45 pontos, assim como na primeira, tá bom? Então, é só isso. Não faz corrente para virar o trabalho, não pula espaço nenhum, inicia a sua carreira logo no primeiro espaço que você tem para ponto baixo, tá bom? Vou dar sequência aqui novamente. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Novamente, estou aqui com 44 pontos baixos e retornei para mostrar para vocês aonde a gente faz o último. A partir da primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta, vai ficando mais fácil, por quê? Se você virar o seu trabalho de frente, você vai ver que aqui, ó, se forma duas pernas de fio, tá? Ó. Como uma corrente, ó. Tá vendo, ó? Ó, aquela parte que fica em cima do nosso ponto, aqui também tem, tá? Então, é só colocar a agulha aqui por debaixo dos dois fios, ó. E fazer o último ponto baixo. Tá? Ó, sempre vai formar, ó, tá vendo, ó? Sempre vai formar, ó, tá? E aí, quando a gente vira, ó, esse aqui, no caso, vai ser o nosso último aqui dessa nossa carreira, ó, tá vendo, ó? Ó, ele forma bem aqui, ó, vendo? Fica bem facinho pra gente localizar aonde faz o último ponto baixo, tá? Então, aqui eu fiz as minhas duas carreiras de ponto baixo, tá? E agora, nós vamos dar início ao nosso motivo da nossa peça, tá? A gente precisa dessas duas carreiras de pontos baixos, tá bom? E aí, agora, a gente vai começar a fazer o desenho do nosso ponto da nossa bolsa, tá ok? Então, finalizamos as nossas duas carreiras de ponto baixo, e agora nós vamos iniciar o nosso ponto trama ou ponto alvéolo, tá bom? Tem pessoas que chamam ele de ponto trama e tem pessoas que chamam ele de ponto alvéolo. Então, nós vamos virar o nosso trabalho da direita para a esquerda, tá? É sempre da direita para a esquerda, mantendo o fio que está saindo do rolo para trás, tá? Sempre para trás, tá bom? E aí, nós vamos fazer o seguinte, soltar um pouquinho mais de fio aqui. Nós vamos trocar a nossa agulha. Agora, nós vamos passar a trabalhar com a agulha 5 milímetros, tá bom? Então, vou colocar minha agulha aqui, já puxar aqui, ó, tá? E vou virar o meu trabalho da esquerda para a direita, mantendo o fio para trás, tá? Então, ó, como é que nós vamos trabalhar o nosso ponto? O nosso primeiro ponto será um ponto baixo alongado, tá? O que é esse ponto baixo alongado? A gente tem que descer ele até a primeira carreira. Então, olha, nós estamos aqui com a segunda carreira, aqui a nossa primeira carreira. Então, olha onde eu fiz o meu primeiro ponto aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui seria o segundo, o terceiro, o quarto, mas o nosso primeiro está bem aqui, ó, tá? Então,
eu vou, ó, colocar a agulha um pouquinho aqui pra frente, vou descer ela até aqui, ó. E vou introduzir ela aqui. Essa primeira carreira é um pouquinho difícil, porque a gente tem que lembrar que nós fizemos com a agulha 4. Então, o nosso espaço vai estar um pouco menor, mas dá certo, tá? Vou puxar o fio, ao passar a minha agulha por cima do fio, ó, percebe que eu tô... De costume, a gente faz isso, agulha por baixo. Aqui, nós vamos passar a agulha por cima do fio, tá? E vamos puxar o nosso fio pra cá. E vamos subir, tá? Vamos dar a altura desejada, ó, essa altura aqui tá boa. E vamos fechar o nosso ponto baixo alongado. Aqui não tem problema se ele ficar por cima, porque essa parte aqui é o avesso da nossa peça. Deste lado aqui, que a gente não pode deixar que ele fique cruzado, tá bom? Então, é só isso, tá? Esse nosso primeiro, ele vai realmente ficar uma perna pra cá, uma perna pra cá, tá? É normal ficar essa perna aqui, tá bom? Então, fizemos o nosso primeiro ponto baixo alongado. No nosso segundo espaço, nós não vamos fazer alongado, nós vamos fazer um ponto baixo normal, tá? Ó. Então, aqui eu desci até aqui embaixo para fazer o alongado, no segundo espaço eu faço um ponto baixo normal, tá? Aí, o terceiro eu vou fazer alongado, então, é um alongado, um normal, um alongado, um normal. Nós vamos intercalar dessa forma, tá? Para ficar fácil, ó, aqui eu fiz um alongado, pulo este espaço, aqui eu faço alongado, tá? Novamente, coloco a minha agulha bem aqui no pezinho de onde eu fiz o ponto baixo na primeira carreira, passo a minha agulha por cima do fio e puxo, tá? Dou a altura aqui do meu ponto, tá? Ó, dou a altura aqui do meu ponto, ó, e fecho meu ponto baixo alongado, tá? Ó, ó, percebe que aqui ele não cruzou, ó, tá vendo, ó? Ficou pra cá e pra cá, certo? Então, no próximo, um ponto baixo comum. No do lado, pulo este, neste aqui, um alongado. No do lado, um comum. Pulo este, no do lado, um alongado. No do lado, um comum, ponto baixo comum. No do lado, um ponto baixo alongado. No do lado, um comum. Vou fazer uma coisinha bem aqui. Isso, um comum. No do lado, ó, você pode ver que eu vou pular este, eu venho aqui embaixo, ó. Tá vendo? E faço o meu ponto baixo alongado, tá? Alguns fica mais difícil de colocar a agulha lá, mas só pelo fato de que nós fizemos com uma agulha menor. Mas dá certo, tá? Só ter um pouquinho de calma que dá certo, tá? No do lado, um ponto baixo comum. No próximo, um alongado. No próximo, um comum, tá? E isso eu vou fazer por toda a minha carreira, tá? Pulo este, pulo um, no do lado, venho e faço um ponto alongado. Não posso esquecer de passar a minha agulha por cima do fio, puxo, fecho meu ponto baixo alongado. No do lado, um ponto baixo comum, tá? Por que que eu passo a agulha por cima do fio? Como eu falei para vocês,
Não tem problema este lado cruzar, mas deste lado aqui eu não quero que cruze. Ó, tá vendo que tá ficando V certinho, ó? Eu não quero que cruze. Então, por isso que eu passo a agulha por cima do fio, porque se eu passar por baixo, pode ser que ele cruze, tá? Eu não quero que ele cruze. Então, venho no do lado e faço um ponto baixo alongado. No do lado, ponto baixo comum. Tá? E agora eu vou fazer desse mesmo jeitinho por toda a minha carreira. Vou sempre arrumando o meu trabalho, tá, gente? Ó, pra ele ficando retinho assim, ó. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, tá? E aí, por que é que eu preciso de ímpar? Porque eu comecei com alongado, eu tenho que terminar com alongado, tá? Então, se eu deixo quantidade par, eu vou terminar com ponto baixo, terminaria aqui, ó. E aí não vai ficar legal o nosso desenho da nossa peça, tá? O motivo da nossa peça. Então, eu preciso terminar com ponto alongado. Então, ó, tô aqui, né? Aqui foi alongado, aqui baixo. Então, neste último aqui, ó. Neste último aqui, eu vou fazer um alongado também, tá? Então, introduzo a minha agulha bem aqui, ó. Esse dá mais trabalhozinho, porque é aquele nosso último ponto, ó. Mas é só introduzir a agulha bem aqui, ó, tá, ó. Ó, o nosso fio tá saindo pra cá, ó, tá? Passo aqui novamente aqui por cima. Não tem problema que fique de lado, não. Depois você ajeita, ó. E aí, aqui eu vou ajeitar, ó. Colocar o meu trabalho de frente aqui pra mim. E aí, neste último aqui, eu também não quero que ele fique cruzado aqui. Eu tiro a agulha e viro. Aí, ele vai ficar retinho, ele não vai ficar cruzado, tá? Então, dou a altura e fecho o meu ponto, tá? Ó, desse jeito ele não ficou cruzado que nem os outros, tá bom? Então, viro o meu trabalho da direita para a esquerda novamente, mantendo o meu fio aqui para trás, tá? Então, ó como ficou aqui a frente do nosso trabalho, ó. Ficou os nossos V aqui na frente, tá? Então, ó. Agora, aqui eu faço o seguinte, ó. Aonde eu tenho o meu primeiro V, nós vamos chamar assim, ó. Perna da direita, perna da esquerda, perna da direita, perna da esquerda. Nós vamos chamar assim, tá bom? Então, olha, bem aqui, ó, entre o meu primeiro ponto, eu tenho um espaço. Então, entre aqui, esse V aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ah, tô com a minha agulha aqui, faço um ponto baixo aqui. Tá? Aí, no segundo, ó, eu tenho a perna da esquerda do meu ponto, e aqui eu tenho o meu próximo V. Então, eu vou unir
a perna da esquerda deste V com a perna da direita deste V, tá? Eu vou introduzir a minha agulha, ó, tô aqui, ó, normal, tá, gente? Não faço corrente nem nada. Só introduzo a minha agulha aqui, ó, por debaixo da perna da esquerda deste V e por debaixo da perna da direita do meu próximo V. Puxo o meu fio que está saindo do rolo por debaixo dessas duas pernas de fio, dou a altura do meu ponto e fecho. Certo? Ó, assim eu uni para ficar um V invertido. Aqui seria o meu outro V. Lembra, ó, no meio do V eu tenho um espaço, que é onde eu faço um ponto baixo. No do lado, eu tenho a perna da esquerda e a perna da direita do meu próximo V. Vou unir elas duas novamente. Puxo, dou a altura e fecho. Aqui no meio, aqui, ó, tem um espaço. Ó. Sempre vai ficar esse espaço, eu faço um ponto baixo. E aí, no do lado, ó, eu vou unir as duas pernas, ó. Perna da esquerda, perna da direita. Puxo o meu fio e fecho o meu ponto. Aqui, nesse próximo espaço, um ponto baixo. Deu uma enroladinha aqui no meu fio, deixa eu soltar, fazer mais alguns com vocês, para vocês perceberem direitinho, tá? Então, perna da esquerda, perna da direita, passo a agulha por debaixo, puxo o meu fio, dou a altura e fecho o meu ponto. No do lado, um ponto baixo. Novamente, perna da esquerda, perna da direita do próximo. Puxo. Fecho o meu ponto. Vou fazer bem devagarzinho aqui, ó. Para vocês perceberem bem como é. Ó, como é que ele fica, gente, que lindo. Lindo, né? Então, é só isso, essa carreira eu vou fazer dessa forma, unindo a perna da esquerda de um ponto com a perna da direita do outro, tá? E no do lado eu vou estar sempre fazendo um ponto baixo. Não aperta muito não, tá, gente? Quando vocês forem fechar, ó, não aperta muito não, mas essa laçada aqui não deixa muito folgada também não, viu? Vou ajeitando sempre, tá? Sempre eu vou ajeitando o meu trabalho. Fazer mais alguns aqui, pra não ficar dificuldade em fazer, né? Se bem que não é difícil fazer esse ponto, não. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado para pegar no lugar, colocar a agulha no lugar certinho, né? Pra não ficar torto.
Ó, aqui não. Eu ia pulando esse aqui, tá vendo? Prestar bastante atenção aqui. Tava quase chegando aqui no último. Cheguei aqui, ó, tá, ó. Assim como aqui nessa ponta que o fio ficou pra cá, nessa aqui também ficou, ó, tá vendo, ó? A perna da esquerda desse meu último aqui, ela passa aqui por baixo de onde eu fiz. Quando a gente vira pra fazer o primeiro, ele forma esses dois elinhos aqui, tá? E é assim mesmo, ele vem pra cá. Então, eu pego, ó, a da esquerda desse, a da direita desse. Tá certinho assim, tá? Aí, ó, lembra que aqui nós começamos com um ponto baixo? Aqui nós também vamos terminar com um ponto baixo. Então, aqui, ó, onde formou esses dois elinhos, olha aqui em cima, que você vai ver o seu ponto bem aqui, ó, tá? Ó. Ó. E eu só vou colocar a agulha por debaixo aqui, ó. Tá? E faço meu ponto baixo aqui. Então, comecei com ponto baixo, termino com ponto baixo, tá? Ó, ajeito aqui bonitinho. Terminamos aqui o nosso desenho aqui da nossa peça, fica bonito, né? Bom, novamente, nós vamos virar o nosso trabalho da direita para a esquerda, mantendo o fio para trás, tá? E aí, ó, nessa carreira aqui das costas do nosso trabalho, a primeira nós começamos com ponto alongado. Então, não vou fazer ponto alongado aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? No próximo, eu vou fazer alongado. E aí, onde é que eu vou fazer o alongado? Ó, perceba aqui, ó. Entre este alongado e este alongado, eu tenho um ponto baixo, lembra? É bem aqui, ó. Tá, ó. Ó, alongado, alongado, ponto baixo. Tá? Então, aqui, eu introduzo a agulha e do mesmo jeito, tá, gente? Passo a agulha por cima do fio, puxo, dou a altura e faço, fecho o meu ponto baixo alongado. Aonde eu tenho o alongado aqui, eu faço um ponto baixo. Aonde eu tenho ponto baixo, no pezinho dele, bem aqui no pezinho dele, eu faço um alongado, tá? Ah, e vocês percebam aqui atrás, ó, vou já terminar esse alongado e viro para mostrar para vocês, ó, que quando a gente vai fazer o nosso ponto alongado, o nosso Vzinho tem que sair bem aqui, ó, no meinho do Vzinho invertido da carreira, da frente do nosso trabalho, tá, ó? Ele tem que sair bem aqui, tá? Ele não pode sair do lado, não. Então, ó, você tá vendo com o seu dedo aqui do lado, ó, você sente, ó, o fio aqui, tá? Ó, aonde eu tenho alongado, eu vou fazer ponto baixo. E aonde eu tenho ponto baixo, eu vou fazer alongado. Como o meu dedo tá aqui atrás, ó, eu tô sentindo, ó. Tá? A minha agulha tem que sair pra cá, ó. Ó. Vendo? Então, faço meu ponto alongado. No do lado, ponto baixo. Vou arrumando aqui. No do lado, ó, aonde eu tenho ponto baixo, eu vou fazer alongado, ó. E saindo no meio do V invertido do meu ponto da minha carreira anterior.
Aqui, lembrando que aqui é a frente do nosso trabalho e esse aqui é o avesso do nosso trabalho, tá? Então, é isso. Eu vou dar continuidade aqui nessa carreira, fazendo aonde eu tinha ponto alongado. Aonde eu tinha ponto alongado, eu faço ponto baixo. E aonde eu tinha ponto baixo, eu faço alongado, introduzindo a agulha bem aqui no pezinho daquele ponto baixo, tá? Me atentando sempre para que fique no meio do V invertido da frente da minha peça, tá bom? Então, é só isso, eu vou dar continuidade aqui. Aqui, lembrando, eu vou terminar com ponto baixo, porque aqui é alongado, ó, né? Eu vou terminar bem aqui, ó, com um ponto baixo, ó. Bem aqui no finalzinho, ó, vira ele de frente pra você, ó. Vira ele assim pra você, ó. Percebe que aqui formam os elinhos, ó. Todos eles, ó, formam esse elinho bem aqui, ó. Tá vendo? Então, é bem aqui, ó, que nós vamos terminar com um ponto baixo. Mas quando eu estiver chegando aqui, eu retorno com vocês pra mostrar direitinho, tá bom? Então, vou dar continuidade e volto com vocês. Chegando aqui quase no finalzinho da minha carreira, então, faço meu último alongado aqui. Bem aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um ponto baixo, eu faço o alongado. Ó, não pode sair assim. Ó, tá vendo, ó? Saiu pra cá, ele tem que sair bem no meio aqui, tá? Ó, tiro. E aqui, ó. Agora saiu certinho, no meinho. Faço o alongado e o último ponto baixo aqui, eu vou fazer neste último ponto aqui, ó, tá? Ó. Prontinho. Então, iniciei com ponto baixo, termino com ponto baixo. Iniciei com alongado, termino com alongado. Arrumo aqui a minha peça, viro ela da direita para a esquerda, mantendo o fio para trás, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estão todos no lugarzinho certinho, ó. Tá vendo, ó? Estão todos aqui no lugarzinho certinho. E aí, nós vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira. Então, na carreira do verso do nosso trabalho, que a gente inicia com ponto alongado, eu começo com um ponto baixo e aí começo a unir os pontos. Quando a gente termina a carreira do avesso com ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos baixos antes de iniciar o nosso trabalho. Por quê, ó? Porque eu não tenho perna de fio para cá. A minha primeira perna da esquerda está aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá o meu primeiro V, ó. Então, aqui é a perna da direita. Eu não tenho outra aqui para unir com ela. Eu não vou unir nada nessa daqui, não. Eu vou começar a unir esta com esta. Certo? Então, aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho outro espaço. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui. 1, 2 pontos baixos. E aí, vou começar novamente a unir a perna da esquerda com a perna da direita. Aí, no do lado, um ponto baixo. Novamente, eu vou unir a perna da esquerda com a da direita. Um ponto baixo. E vou fazer isso por toda a minha carreira novamente, tá? Então, a única diferença de uma carreira para outra é isso, é que quando a do avesso a gente finaliza com alongado, a do direito a gente começa com um ponto baixo. Quando a gente finaliza a do avesso com ponto baixo, a gente inicia com 2 pontos baixos, o lado direito da nossa peça. Então, aí vou até o final,
da minha carreira. E quando chegar lá no final, do mesmo jeito que eu iniciei com 2 pontos baixos, eu tenho que terminar com 2 pontos baixos, tá? Então, ó, vou vir aqui para mostrar para vocês. Quando chegar aqui, ó, eu vou unir essas duas últimas aqui, ó. Eu vou unir essas duas, ó, e aí vocês percebam que a gente vai ficar com 2 espaços, ó. Nós vamos ficar com um espaço aqui e o aqui. Para finalizar a nossa carreira, tá? Então, é sempre igual, tá? Iniciei com um ponto baixo, termino com um ponto baixo. Iniciei com 2 pontos baixos, termino com 2 pontos baixos. No lado avesso da nossa peça, iniciei com alongado, termino com alongado. Iniciei com ponto baixo, termino com ponto baixo, tá? Vai ser sempre dessa forma, não vai mudar, tá bom? Então, vou finalizar aqui até lá o final. Venho aqui finalizar essa carreira com vocês, começar mais uma do lado avesso. Aí, a gente faz a recapitulação de todo esse processo aqui, para que não dê diferença na nossa peça, que ela fique toda uniforme e certinha. Vai sempre arrumando, tá, gente? Ó, com a mão mesmo, ó, tá? Ó, que ela vai ficando bem retinho, tá? Então, chegando aqui, eu retorno com vocês. Fiz aqui a união do último, né? Porque aqui eu só tenho a perna da esquerda, eu não tenho outra da direita aqui, tá certo? Porque sobrou 2 espaços aqui para eu fazer 2 pontos baixos, e tá ok, porque eu iniciei aqui com 2 pontos baixos. Finalizo da mesma forma, 2 pontos baixos. Arrumo aqui com a mão. Sempre vou arrumando, até porque o náutico é um fio mais durinho de trabalhar, mas olha como fica retinho, gente, ó. Tá vendo, ó? Fica bem retinho a nossa peça, certo? Ó. Tá? Vou virar novamente, da direita pra esquerda. E agora, eu vou iniciar como? Com ponto alongado, porque a anterior eu comecei com ponto baixo, certo? Então, vamos recapitular aqui. A gente faz as nossas correntes, faz 2 carreiras de ponto baixo e começa a fazer o motivo da nossa bolsa. Inicia com ponto alongado, no do lado ponto baixo, alongado, baixo, alongado, baixo. Iniciei com alongado, finalizo com alongado. E aí, viro o meu trabalho para fazer o direito da peça. No direito da peça, se eu iniciei com alongado, eu inicio com um ponto baixo e já começo a unir os pontos. Vou para outro avesso, inicio com ponto baixo, porque o anterior iniciei com alongado. Então, baixo, alongado, baixo, alongado, baixo, alongado, finalizo com baixo. Iniciei a carreira do avesso com ponto baixo, inicio a carreira do direito com 2 pontos baixos e começo a fazer a união, tá? Sempre vai ser assim. Iniciei com o alongado o avesso, inicio o direito com um baixo. Iniciei com baixo o do avesso, inicio a do direito com 2 baixos, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer o início aqui dessa próxima carreira que eu vou iniciar com alongado. Opa, desfiz aqui um ponto. Fazer ele novamente. Virar o trabalho da direita para a esquerda, deixar o fio aqui para trás. E aí, vamos olhar bem aqui, ó. Ó, na direção desse alongado aqui, ó, tá, ó. Eu tenho um ponto baixo bem em cima dele, ó. Olha ele bem aqui, ó. Bem em cima, na mesma direção, ó. E é
aqui que a gente vai introduzir a agulha para fazer o ponto alongado, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Olha aqui o nosso ponto baixo, o pezinho dele. Então, do mesmo jeito, tá? Eu não puxo a laçada para trazer para cá, não, tá, gente? Eu deixo a laçada bem justinha aqui, ó. Eu tô segurando aqui o fio com os meus dedos, tá? Trago a agulha, ó. É só você movimentar ela pra frente aqui, ó. Introduzo a agulha, ó, tá, ó. E aí, eu puxo aqui pra fazer meu ponto alongado, tá? No do lado, eu faço um ponto baixo, tá? Esse primeiro alongado aqui que a gente faz, ele não tem como ficar aqui no meio, porque nós não temos uma perna de fio pra cá, lembra? Só no segundo, tá? Então, novamente, ó, na direção do meu alongado aqui desta carreira aqui, ó. Ó. Na mesma direção do alongado, ó, gente, ó. Não tem dificuldade em encontrar aonde se coloca a agulha, tá? Então, lembrando que, ó, tô aqui com o meu dedo aqui atrás, ó, segurando, ó. Porque eu preciso que saia bem aqui no meio, tá? Passo a agulha por cima do fio, puxo, dou a altura e fecho meu ponto alongado. No do lado, ponto baixo comum, tá? Então, vai ser sempre dessa forma, até a gente atingir o tamanho desejado da nossa peça, tá? No caso dessa nossa bolsa aqui, eu vou fazer, vou mostrar para vocês aqui, tá? No caso dessa nossa bolsa aqui, eu vou fazer uma, vamos ver quantos centímetros ela ficou. Ó. Com, ó, 16 centímetros aproximadamente, tá? É não, o zero tá aqui, é mais, tá, gente? É 19 centímetros aqui, tá bom? Ó. Mais ou menos isso, tá? Ó, ó. Certo? Vamos virar aqui pra gente ver se tá. Isso, tá bom? Então, olhando aqui por essa daqui, eu vou ter aqui é o avesso do nosso trabalho. Vamos virar essa aqui do direito também, só pra gente fazer uma comparação, certo? Ó, aqui é essa parte aqui, tá? Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós vamos fazer 14 desenhos, tá? Então, nós vamos dar continuidade aqui, eu vou dar continuidade na minha, vocês vão dar continuidade na peça de vocês, até a gente atingir o nosso tamanho. E aí, a gente retorna para fazer as outras finalizações, tá? Vou refazer esse ponto alongado aqui, porque eu achei que ele ficou um pouquinho solto, tá? Aqui no caso, ó, tá? Ele ficou um pouquinho solto aqui, eu não deixo, não estico essa laçada, tá, gente? Eu não estico ela, não. Eu mexo com a agulha, tá? Só segurar o fio e segura ela aqui com o seu dedo, ó, que ela não vai puxar, tá? Então, aonde eu tenho o alongado aqui, ó, na mesma direção do alongado, eu introduzo a agulha no pé do ponto baixo. Vai sair bem aqui, ó, dentro do motivo da carreira do direito e fecho, tá? Então, não tem segredo, agora é só a gente fazer essa sequência. O verso vai ser sempre um ponto alongado e um ponto baixo, tá?
A única coisa mesmo é que, como já falei várias vezes, vou repetir para não esquecer. Iniciei com alongado, a próxima eu inicio com baixo. Iniciei com alongado, a próxima eu inicio com ponto baixo, tá? E no nosso lado direito, a carreira do avesso que eu iniciei com alongado, eu inicio com um ponto baixo e começo a unir os meus pontos. Unir as laçadas do meu ponto. Iniciei com ponto baixo, inicio a do direito com 2 pontos baixos, tá bom? Então, é só isso. Eu vou dar sequência na minha até eu atingir o tamanho desejado e aí a gente retorna para fazer as finalizações. Eu retornei aqui com vocês para mostrar para vocês, ó. Aqui nós começamos com alongado, certo? Aqui nós temos um ponto baixo, ó. Bem aqui, tá? Então, eu retornei para mostrar para vocês aonde é a finalização do ponto alongado aqui, tá? Da carreira. Então, ó, é bem aqui, tá, gente? Ó, na direção desse alongado aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó. Ele forma bem aqui, ó. Aqui é o nosso ponto baixo, tá? Então, ele é bem aqui, ó. Tá? E aí, lembrando que é daquele jeito que a gente fez esse alongado aqui. Somente neste caso aqui, nós vamos endireitar o fio para que ele não fique cruzado, tá? Ó. A gente quer ele retinho aqui, ó, tá bom? Ó. Tá vendo, ó? Perna aqui, perninha aqui, ó, tá bom? E não tem problema que ele saia um pouquinho pra cá, não, que quando a gente virar o trabalho, ele vai ficar preso por essas duas argolinhas aqui, tá bom? Então, eu retornei aqui pra vocês só pra mostrar aonde é o último alongado da carreira que a gente inicia com alongado, tá? Agora, eu vou dar sequência até atingir o tamanho mesmo da minha peça. Cheguei aqui no tamanho desejado da minha peça, tá? Se você contar pela frente, vai ver que nós temos 14, tá? Motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E se contar pelo verso, você também vai ter 14 alongados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Nessa lateral aqui, aonde eu terminei o último ponto baixo, nesta lateral, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Somente nesta lateral, tá? Então, aqui onde eu terminei, eu coloco um ponto baixo. Coloquei um ponto baixo aqui onde eu terminei, certo? Aí, bem aqui, ó, no meio deste aqui, ó, bem no meio, ó, tá? Vê se dá pra ver melhor aqui. Deixa eu virar ele assim pra vocês verem, ó. No meio do ponto, como se fosse no meio do ponto, tá? Porque, na verdade, se eu fizesse outra carreira, não iria estar aqui. Esse início desse ponto não iria estar aqui no meio. Então, é nessa direção aqui, ó, deste meio aqui que eu vou colocar mais um ponto baixo aqui na minha lateral, ó. Então, é bem aqui, ó. Ó. Mais um ponto baixo aqui, tá? E agora vai ficando fácil, porque eu vou colocar um ponto baixo no pé deste aqui, bem aqui, ó, no pezinho deste, ó, tá? Ó, aqui nós temos um Vzinho, ó. Então, é aqui. O outro no pé deste V aqui, ó. Aqui. O outro no pé deste V aqui, tá? Então, é só você se basear pelo pezinho do V aqui, ó. Então, coloco um aqui, o outro aqui. É só mesmo para dar um acabamento, tá? Não é para deixar. Nós nem vamos utilizar essa parte para prender em nada, não. É só para não ficar
sem nenhum acabamento, porque essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar pra frente da nossa bolsa, tá? Então, ó, a gente vai só fazer um acabamentozinho aqui. Só ir colocando, assim, um ponto aqui em cada espacinho. Se você achar que tá ficando pouco, coloque mais. Se você quiser ele mais juntinho, você pode colocar mais. Porque é só um enfeite, tá? Não vai mudar nada na estrutura da bolsa, não vai alterar em nada mesmo, não. É só pra dar um acabamento. Vai arrumando, só pra... Esse tá aqui, o outro está aqui. Pezinho do ponto, ó. Bem aqui, ó. O pezinho do ponto. Aí, nesse aqui, ó, pezinho do ponto também, só que bem aqui na pontinha, ó. Tá vendo, ó? O pezinho do ponto é aqui. Coloco aqui, tá? E aí, vou fazer um aqui no último. Bem aqui, ó. Tá? Vou fazer esse ponto bem aqui no último, tá? Vou cortar um pedaço do meu fio, não precisa ser muito grande aqui não, tá? Só... E aí, aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo esse primeiro aqui, aqui embaixo? Esse primeiro ponto aqui embaixo, aqui seria o nosso primeiro ponto ali, ó. Né? Só que eu vou olhar por cima, ó, aqui é onde a gente fez a nossa virada, bem aqui, por dentro desse aqui, ó. Eu vou passar a minha agulha de trás pra frente nele. Ó, ele bem aqui, ó. De trás pra frente. Vou levar o meu fio aqui pra trás. Pegar uma agulha um pouquinho maior, que essa daí tá muito pequenininha. Prontinho. Levo aqui pra trás. E trago ele aonde eu fiz o último ponto baixo aqui, ó. Pra simular esse acabamento aqui deste lado também, pra ficar essa voltinha igual aqui deste lado. Então, trago aqui. Passo aqui, ó, por dentro desse aqui, ó, tá? Já pra arrematar meu fio, tá? É um pouquinho difícil? É, a gente tá trabalhando com náutico, mas dá certo. E aí, dentro deste aqui, ó, onde tem que sair a minha agulha, ó. Tá vendo? Ele tá saindo, o fio tá saindo daqui, certo? Ó. O fio tá saindo daqui, então, eu vou trazer o fio exatamente de onde ele está saindo. E vou levar aqui pra trás pra poder arrematar. Vou arrumar bem aqui pra cima, ó. Vou puxando, ó, pra ele ficar bem arrumadinho, bem ajeitadinho aqui. Prontinho. E assim, ó, ele ficou a voltinha aqui como aqui, tá? Agora, a gente vai virar a nossa peça e aqui a gente vai passar o fio por dentro de alguns pontos pra... Deixa eu pegar uma agulha não tão fina e nem tão grossa, pronto. Aqui, melhor. Prontinho. Aí, agora a gente vai escondendo o fio por dentro de alguns pontos aqui. Passar ele aqui embaixo, que aí eu vou cortar a ponta de fio. Vou cortar essa ponta, deixando um pedacinho, tá, gente? Ó.
Vou deixar só um pedacinho. Aí, com o meu isqueiro, eu vou queimar essa ponta aqui. E aí, eu vou esconder ele aqui embaixo, prendendo ele aqui embaixo, tá? Prontinho. A gente dá aquela arrumadinha. Pronto, ó. Ó como é que ficou essa parte aqui. É só pra fazer um acabamentozinho, tá? Não é pra... Nós não vamos utilizar essa parte aqui da bolsa pra nada, tá? Aqui também a gente já pode arrematar o fio. Queimar do mesmo jeito, tá? A gente já pode aqui esconder o fio dentro de alguns outros pontos aqui. Certo? Queimar a pontinha dele como fizemos ali do outro lado. E aí, nós vamos reservar essa parte, tá? Nós vamos deixar essa parte aqui reservada pra gente começar as laterais da nossa bolsa, tá bom?